Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a querida médica que nos visita mais uma vez, a doutora Cristiane de Oliveira, que é médica de medicina integrativa, está aqui conosco para falarmos um pouquinho sobre menopausa. Seja bem-vinda, doutora Cris. Muito obrigada, Ana Maria, muito obrigada pelo seu espaço maravilhoso, dos seus ouvintes e espectadores. Exato. Né? E tenho muito prazer em falar sobre esse tema, que é um tema que tem muito impacto na nossa vida. Exato. Na vida, especialmente das mulheres, que é quem sofre com os sintomas, mas na vida dos homens também, né? Na vida dos casais. Sim, acaba meio que refletindo, Reflete. né? Alguns efeitos. E aí eu já quero começar falando a respeito disso, né? O que é a menopausa e o que ela causa? Bom, inicialmente. A gente chama de menopausa depois de um ano que a mulher parou de menstruar. Veio a menstruação pela última vez, né? Fez um ano, fez aniversário essa última menstruação, a gente fala que ela está na menopausa. E o que significa menopausa? Que os nossos ovários não têm mais capacidade de produzir hormônios. Então a gente tem o nosso sistema central, né, hipófise, hipotálamo, mandando estímulo lá para o ovário, mas o ovário não responde mais. Então isso a gente chama de menopausa. E qual que é o problema disso? O problema é que a mulher precisa, né? A gente precisa desses hormônios, que são o estrogênio e progesterona. Né? Quando a gente tem deficiência do estrogênio, é aquela fase da mulher em que ela tem maior risco cardiovascular, em que ela engorda, ela fica cansada. O que eu costumo falar para as minhas pacientes é que a menopausa prepara a mulher para morrer. A gente já não tem mais brilho, o brilho da pele, a pele seca, o cabelo seca, a unha seca. A gente fica pronta para morrer. E que era o que acontecia antigamente, né? A gente tinha esse ciclo de vida, porque se a gente pensar biologicamente, acabou nossa função. Não vai mais reproduzir, pronto. Mas graças a Deus nós temos hormônios hoje e a gente pode repor e trazer o brilho de volta para a nossa vida. Quando cessa a menstruação, então você já está na menopausa, né? Mas e antes? Existem alguns sinais que podem identificar, doutora Cris, que a mulher já está entrando nesse processo? Sim, antes a gente chama de climatério, né? Ou perimenopausa. E essa fase dura bastante tempo, né? Tem uma idade específica para iniciar? Geralmente, assim, 45 a 52. Geralmente é isso. Mas a gente também vê mulheres mais jovens, né? No caso de menopausa precoce, pode acontecer. Então, como é que começa? A primeira fase do climatério é a fase em que o nosso ovário ele já está pobre na produção do óvulo, né? O que acontece? Quando a gente nasce, a gente já nasce com os óvulos prontos. Então, lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente já formou todos os óvulos que a gente tem direito. Olha só. E ao longo da vida, alguns degeneram e outros progridem, né, para virar bebê. O que não vira bebê vira menstruação, né? Esse que é o ciclo. E aí, com o nosso envelhecimento, esses óvulos, né, que estão lá no ovário, eles também estão envelhecidos. E aí a progesterona que esse óvulo lança, né, que a progesterona vem na segunda fase do ciclo, depois da ovulação, e ela prepara o útero para receber o bebê. Não veio o bebê, cessa a progesterona, tem menstruação. Essa progesterona lançada depois da ovulação, quando a gente está mais velha, é uma progesterona, vamos dizer assim, em quantidade insuficiente para a quantidade de estrogênio que o nosso corpo está produzindo. Tá? Então, a gente fica naquele período, a gente passa por um período que parece que a gente está em TPM o mês inteiro. A gente fica irritada, cansada, inchada, com dor de cabeça, querendo matar né? Essa é a fase da perimenopausa, a fase perimenopausa precoce. É o período mais difícil? É um período bastante difícil, especialmente nos relacionamentos, porque a gente irrita muito do parceiro.
não quer, o desejo sexual já começa a diminuir. Então a gente tem assim, o estrogênio nessa fase, ele fica fazendo picos e vales. Então às vezes ele está muito alto, a gente está muito irritado, às vezes ele está muito baixo, a gente fica meio depressiva. E aí na fase já da menopausa mais tardia, a gente começa realmente, da perimenopausa mais tardia, a gente começa realmente a ter os sintomas da deficiência do estrogênio, que é o calorão, né? A secura vaginal, a falta de brilho, de vício, esse brilho que a gente tem, sabe? A oleosidade na pele, no cabelo, é por conta do estrogênio, porque o estrogênio é aquele hormônio que prolifera, que deixa a mama inchada, sabe? Prepara o corpo. Então deixa a mama maior, deixa o útero cheio de vasos para poder receber o bebê. Então, quando diminui o estrogênio, a gente perde isso, perde essa proliferação, perde a lubrificação, perde o viço, perde o brilho mesmo. E tem um dado bem interessante que algumas mulheres não sentem, né? Não sentem o calorão, não sentem esses sintomas, mas as que sentem, o sintoma está bem relacionado à diminuição do estrogênio, e quanto mais calorão a mulher tem, maior o risco de osteoporose. Porque é o estrogênio que está ligado à manutenção do osso. Olha só. Então, se a menopausa, ela vem junto com a osteoporose. É mais um fator para a gente fazer o hormônio, né? Nas mulheres que podem ser feito. O ideal, a nível de tempo mesmo, de período, é a mulher iniciar esse tratamento hormonal já quando a menopausa já chegou, já se instalou ali, ou um pouquinho antes, nesse período que a senhora cita? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes é melhor. Porque eu tenho Quanto uma mais paciente, cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Porque aí a gente vai acompanhando, né? Não necessariamente a gente já precisa entrar com o hormônio, mas vai acompanhando e vendo assim, qual é o sinal? O sinal é quando o meu hormônio central começa a subir e o meu ovário não responde. O hormônio ovariano tá baixinho, entendeu? Então esse é o primeiro sinal. Eu tenho uma paciente que estava nessa fase de perimenopausa, e ela vinha, né, com muitas brigas no relacionamento e tal. E a gente começou o tratamento, foi muito impactante para mim, porque ela me ligou, né, foi logo no final de semana, na semana seguinte, ela falou assim, fazia muito tempo que eu não sorria do jeito que eu sorria essa semana. Gente, olha a importância disso. É impressionante, assim, por quê? Como a gente chama de predominância estrogênica essa fase, né? Não é que o estrogênio está extremamente alto. Às vezes no laboratório ele não está, mas a qualidade da progesterona não é suficiente para balancear. Lembra que a mulher é cíclica, tem que ter os dois hormônios equilibrados. Se não tem equilíbrio, a gente fica assim, muito irritada, porque a progesterona é o hormônio da paz, da calma. A progesterona, ela tem um receptor no cérebro que é do sistema GABA. GABA é o nosso sistema de tranquilidade, bem-estar, né? É o sistema que é contrário ao estresse. É um sistema que nos ajuda a dormir, a relaxar. Então, se eu estou em falta desse hormônio que me ajuda a relaxar, eu tenho muito mais irritação. A alimentação influencia? O que pode quando a mulher está menor? Existe isso? Pode, não pode? É indicado, não é indicado? Na verdade, o que existe é ter uma alimentação saudável. Não importa assim, não pode estar comendo. O que não pode, de fato, são os que não pode, né, para ninguém, geral, né? Embutido, muito industrializado, muito açúcar, muitas gorduras, enfim, gorduras ruins, né? Hidrogenadas. Então, alimentação saudável, comida de verdade, arroz, feijão, carne, verduras, frutas, a gente tem que ter variedade, a gente precisa de minerais, a gente precisa de vitaminas, de oligoelementos, precisa da gordura boa, então precisa de variedade de alimentação. Precisa de exercício físico, né? O exercício físico, o exercício de força libera hormônios. Então a gente que precisa. Seriam os indicados para essas condições. Exercício exercício resistido, né? Musculação, os que trabalham bem a musculatura, libera testosterona, que é um hormônio que atua tanto em homens quanto em mulheres. Então a gente precisa dormir bem.
Então, É fundamental. É fundamental, porque se a gente não dorme, a gente não libera, não regenera o nosso cérebro, né? E não adianta dormir com medicamento, tem que ser o mais natural possível. No caso dos homens, eles também passam por alguma consequência devido a essa queda? A andropausa, ela é real? Ela realmente existe? Hoje em dia, a gente não fala mais em andropausa. A gente fala em redução do hormônio, né? Por que não se fala andropausa? Porque assim, se você for correlato mesmo... eu já vou ficar revoltada. Menopausa significa queda abrupta. Acabou de uma vez, o ovário não produz mais. O testículo ele continua produzindo. Né? Acontece que vai reduzindo. Então, homens a partir dos 35, mais ou menos, assim como as mulheres, começa a redução da produção dos hormônios. Só que na mulher vai reduzindo e de repente para. No homem não. No homem vai reduzindo e continua reduzindo. Cerca de 1% por ano, 10% a cada 10 anos. Então, reduz bastante e também em alguns homens mais precocemente, assim como em algumas mulheres. Mas eles não cessam. Essa é a grande diferença. Mas precisa repor? Claro, né? Para o homem também, a deficiência hormonal, ela é sinônimo de velhice no sentido de fragilidade, de perda de músculo, de osso, de perda de cognição, de vontade de fazer as coisas, perda de libido, também sintomas de depressão. Então, é necessário também reposição. Homens, a gente fala assim, homens a partir dos 40 anos, vale a pena investigar. A pessoa que precisa iniciar tratamentos nesse aspecto, claro, temos aqui a doutora Cris, mas que profissional ela deve buscar, até para você que mulheres podem buscar ginecologistas, né? Eles podem auxiliar? Podem auxiliar, médicos integrativos também podem auxiliar. Que é o caso da doutora Cris. E os homens também, urologistas ou médicos integrativos. Esses são os mais indicados. São os mais indicados. Profissionais. Lembrando que o tratamento de reposição da menopausa, hoje em dia, ele foi liberado pelo Sistema Único, né? Então, pelo SUS. E a reposição da menopausa, ela deve ser feita com hormônios de verdade. O que é isso? É hormônio bioidêntico. Eu vou repor estradiol com estradiol e vou repor progesterona com progesterona. E não com sintéticos como existem no mercado. Importante isso, porque de repente a pessoa está lá ouvindo a nossa entrevista e está usando o hormônio sintético. O hormônio sintético não reduz os sintomas como os hormônios naturais. Por exemplo, existe o hormônio sintético, ele é igual ao anticoncepcional, só que ele está escrito lá que é para menopausa. Mas a composição é a mesma, é uma progestina sintética e um estrogênio sintético, que entra no meu corpo. E assim, a gente tem que pensar que hormônio e receptor de hormônio é igual chave e fechadura. Encaixa perfeitamente. Se eu uso um sintético, ele não encaixa perfeitamente. Ele encaixa mais ou menos. E aí eu não produzo o que eu preciso. E em algum momento isso vai dar algum problema. Vai dar problema. Não é? Exatamente. Porque se não está perfeitamente encaixado. Exatamente. Então, às vezes, a mulher acha que está tratando e não está tratando adequadamente. Então, ela pode continuar evoluindo com osteoporose, com risco cardiovascular, igual a como se não estivesse tratando. Justamente porque está com a medicação, né, a indicação errada. Isso. E tem mais uma coisa ainda, um alerta. Por favor. Antigamente se falava que a progesterona só precisava ser dada para as mulheres que tinham útero. Por quê? Para proteção desse endométrio, que como eu falei, o estrogênio, ele prolifera, né? E aí, prolifera, pode dar um câncer de endométrio. Então eu preciso da progesterona para balancear isso. Só que hoje a gente já sabe que a progesterona tem receptor em vários outros órgãos do corpo. Então ela não é só para quem tem útero.
Quem não tem útero, quem já tirou o útero, também precisa fazer reposição de progesterona. Sensacional. Alguma outra alerta que possa ser feito, por favor, nos faça. O que eu me lembro de mais importante é isso, assim, cuidado para usar estrogênio, né, que existe na farmácia e não é caro, assim, é uma caixinha que dura um mês, às vezes ficam com essa não preocupação. custa R$50, tá? E a progesterona também não é cara. Então, ou seja, tá é tranquila. bem acessível. E hoje em dia, né, com o SUS, com o programa no SUS, provavelmente deve ter disponibilidade de Nas medicamento farmácias. também, na Nas farmácia farmácias. popular. Sim, né? que bom. Te ajudamos? Eu tenho certeza que sim. Fiquem atentos a isso. E qualquer outra informação, eu vou dar essa indicação das suas redes de Instagram e tudo mais, porque tem muita coisa ali, né? Eu sei que você conversa bastante com o pessoal que te segue, então vale a pena seguir e ficar bem informado também a respeito disso. Obrigada mais uma vez, doutora Cris. Sempre uma alegria, como eu disse inicialmente, recebê-la aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me mandar direct que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo para todos. É isso, meus amigos. A gente também se despede pedindo para que você siga as nossas redes sociais, acompanhe as nossas notícias, para que você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado, portanto, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!